Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informação importante envolvendo Gabigol. A diretoria do Flamengo pretende ou já admite vender Gabigol nessa janela de transferência até o meio do ano, quando o jogador pode assinar um pré-contrato. A gente vai falar sobre isso, o que pensa a diretoria do Flamengo, vou dar minha opinião também, e aí a gente vai comentar bastante sobre essa situação envolvendo o atual camisa 10 do Flamengo, que hoje é reserva no time do Tite. E aí eu vou querer saber qual é a opinião de vocês também. Outra situação que a gente vai comentar, o tempo que o Gerson ficará longe dos gramados. E o tempo não é curto não, tá? Olha, vou te falar, que dor de cabeça para o técnico Tite e para o Flamengo. A gente já vai falar quanto tempo o Gerson deve ficar longe dos gramados. Tem mais um capítulo acontecendo na novela Léo Ortiz, que jogou ontem pelo Red Bull Bragantino, fez uma baita partida. E tem também renovação de contrato do Tite. E será que vai acontecer? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Galera, vamos para as informações. Antes de mais nada, só para atualizar a situação do atacante Peterson, que foi emprestado pelo Flamengo Atlético Paranaense. Quem assistiu ao vídeo de ontem, a informação que ele foi afastado por conta de um ato de indisciplina, e aí a gente vai atualizar a situação aqui, porque ele poderia ser devolvido ao Flamengo, mas repito o que eu falei no último vídeo, o Flamengo não é obrigado a aceitar o Peterson de volta. O Atlético Paranaense teria que chegar a um acordo com o Flamengo para devolver o Peterson, e pelo que eu fui informado lá do Flamengo, não há nenhum interesse em aceitar o Peterson de volta. E aí o empresário do jogador teria que buscar um novo clube para ele poder ser emprestado, porque no Flamengo ele não será utilizado. E lá no Atlético Paranaense, pelo que me relataram, foi um atraso de cerca de 10 minutos, mas, por causa de 10 minutos ele foi afastado. Não, é pelo comportamento dele ali no dia a dia, também entenderam que ele não estava 100% comprometido com o projeto do Atlético Paranaense. Mas ao Flamengo ainda não chegou nada oficial por parte do Furacão, e nem aos empresários do jogador, que sabem da situação atual. Mas sobre pedido de devolução ao Flamengo, até o momento, não aconteceu. Vamos lá, dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Galera, sobre Gerson. Para quem não sabe, o Gerson ele passará por uma cirurgia no dia 1º de março, que é nessa sexta-feira. Ele vai realizar um procedimento de pieloplastia para a correção de uma estenose congênita do uréter do rim esquerdo. Tá? E esse procedimento vai ser feito na sexta-feira. Ele, inclusive, gravou um vídeo nas redes sociais para agradecer o carinho que ele vem recebendo aí dos torcedores. Ele disse o seguinte: e aí, rapaziada, boa tarde, passando aqui para agradecer a todos vocês pelas mensagens de apoio e carinho. Vou dando notícias para vocês. Já já o Coringa está de volta. Fé em Deus e vai dar tudo certo, disse o jogador, tá bom? Mas o negócio não é tão simples assim. Ele vai ficar um longo período longe dos gramados, e pelo que me relataram, ele deve ficar 90 dias longe dos gramados. Supondo que ele vai operar no dia 1º, então ele fica março, abril, maio. Na melhor das hipóteses, ele volta em maio, ou seja, ele vai perder o primeiro semestre inteiro, porque até adquirir o recondicionamento físico, até ele se encaixar novamente, vai demorar. Então o torcedor do Flamengo, você vai ter que ter paciência, porque quem queria o Gerson como titular, no elenco como reserva, não vai ter. Repito o que eu falei, o acaso, eu digo entre aspas, o acaso, porque, gente, isso aqui não é para comemorar, nada disso, é um problema de saúde. Tal como aconteceu com o Bruno Henrique em 2022, quando ele precisou passar por uma cirurgia no joelho, e aí o Dorival Júnior teve a vida facilitada para utilizar Pedro e Gabigol juntos, acontece agora no Flamengo com o Tite. Sem o Gerson, a vida do Tite fica facilitada, é só recuar o De La Cruz. Porque antes, se o Gerson tivesse à disposição, eu duvido que o Tite iria colocar o De La Cruz de segundo volante, e a gente viu a dificuldade do De La Cruz em jogar na função que ele estava jogando, aberto pela ponta direita e flutuando pelo meio. Ele, como segundo volante, está rendendo muito mais. A gente viu isso nos 2 últimos jogos, quando ele fez essa função. Então agora, sem o Gerson, o De La Cruz assume essa posição, o Luiz Araújo continua sendo titular na ponta direita, e esse vai ser o esquema utilizado por Tite, 2 pontas abertos. E aí os jogadores vão brigar pelas respectivas posições. Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro. Tem o Bruno Henrique, que briga ali
com Everton Cebolinha, ou até mesmo com o Luiz Araújo, porque a gente sabe, na última partida contra o Fluminense, quando ele sacou o Luiz Araújo, ele botou o Cebolinha na direita e o Bruno Henrique aberto na esquerda. Então vai ter uma briga aí por essa titularidade no setor ofensivo. Dando continuidade ao nosso vídeo, galera, Léo Ortiz, mais um capítulo dessa novela. Como nós informamos em primeira mão no SBT Esporte da última segunda e da última terça, os dirigentes do Flamengo foram para São Paulo para se reunir novamente com Léo Ortiz, representante do Léo Ortiz, Red Bull Bragantino, para tentar sacramentar essa contratação de fato, que é um pedido do Tite. O Tite, quando chegou ao Flamengo, ele pediu 3 jogadores. Na verdade, ele pediu 2. O De La Cruz já era um jogador que estava na mira do Flamengo e ele apenas deu o aval, digamos assim, mas quem não daria um aval, né? Estamos falando do De La Cruz. E aí depois ele pediu o Vinha e o Léo Ortiz. O Flamengo conseguiu trazer o Vinha e agora está na missão para conseguir também trazer o Léo Ortiz. Tanto é que nenhum outro zagueiro foi contratado até o momento. Por quê? O Tite quer o Léo Ortiz de qualquer jeito, é um desejo do Tite. E a diretoria está trabalhando para atender esse desejo do Tite. Não está sendo fácil, muito pelo contrário, não vai ser um pedido barato, muito pelo contrário, o Red Bull Bragantino está fazendo uma pedida muito alta, independentemente do valor que o Flamengo pagar, será um valor bem alto investido. Se o Léo Ortiz vai dar certo ou não, é uma outra história, isso aí a gente não tem como prever. Fato é que o jogador é um bom jogador. Inclusive na partida de ontem do Red Bull Bragantino pela fase pré-Libertadores, o jogador, além de ter jogado bem durante os 90 minutos, ele tirou um gol do adversário debaixo da trave. É um jogador que chega para brigar pela titularidade na zaga do Flamengo. Eu não acho que chega para ser titular absoluto. A gente viu um Fabrício Bruno e um Léo Pereira, os dois em boa fase. O Léo Ortiz chega com potencial para se tornar titular. Agora, acho pouco provável que chegue para ser titular absoluto. Galera, vamos falar agora do Gabigol, porque eu vi muita gente noticiando, enfim, publicando, respeito à apuração de cada um, mas eu, no meu papel como jornalista aqui no canal Vene Casagrande, preciso trazer a informação que eu apuro. E a informação que eu tenho é Gabigol, Flamengo. O Flamengo não tem o desejo de vender o Gabigol nesse momento. Claro, estamos falando de um jogador que tem contrato até dezembro, pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Supondo que chegue uma proposta milionária ao Flamengo, o Flamengo pode aceitar. Vou dar um exemplo aqui, hipoteticamente falando. 20 milhões de euros. Eu acho que o Flamengo aceitaria vender o Gabigol. Porque além de ter tido o retorno técnico que teve o Gabigol durante todos esses anos, o Flamengo investiu 16 milhões de euros para contratar o Gabigol junto à Inter de Milão. Esse retorno já teve dentro de campo. O Gabigol já deu esse retorno tecnicamente, na questão do marketing, novos torcedores. O Flamengo já teve esse retorno com o Gabigol. Por isso que eu acho que venderia por 20 milhões de euros. O Flamengo quer vender? Não. E ninguém vai chegar no Flamengo e vai oferecer 20 milhões de euros no Gabigol nesse momento. Daqui a alguns meses ele pode assinar um pré-contrato, então é muito mais fácil você negociar diretamente com o Gabigol para assinar um pré-contrato a pagar 20 milhões de euros num jogador que pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Gente, isso é negócio. Não que o Gabigol não valha isso aí é um outro debate. Mas, em suma, o Flamengo não tem desejo de vender Gabigol agora. Pelo contrário, o Flamengo tem o desejo de renovar o contrato dele. Pelo mesmo molde da última negociação que foi feita, 5 anos de contrato, aumento salarial? Não. O Flamengo vai abrir uma nova negociação com o Gabigol e os seus representantes. Mas o Flamengo não tem interesse em se desfazer do Gabigol. Agora, a pergunta que eu faço é, o Gabigol vai ter interesse em continuar sendo reserva do Flamengo? Isso que vai ser debatido. Isso que vai ser discutido. Entendeu? Mas fica aí a informação por parte da diretoria do Flamengo. E aí é questão de tempo. Por exemplo, o Everton Ribeiro negociou a renovação dele com o Flamengo mesmo após o término do contrato. Acabou não ficando. Pode acontecer o mesmo com o Gabigol. Assim é o futebol. Para finalizar, segundo o jornal o Globo, Tite, Flamengo, eles podem assinar uma nova renovação de contrato. O Flamengo se espelha aí no Fluminense com um projeto para um treinador porque gostou muito do trabalho do Tite. A questão é, conhecendo a atual gestão, eu duvido que eles renovem um contrato antes da eleição. Tem eleição agora. Você não pode fazer isso. Renovar um contrato. Quer dizer, você até pode, mas não é o ideal. Olha o que aconteceu no Corinthians.
Eles deram um contrato para o Mano Menezes antes da eleição com multa milionária. Passou 2 meses, foi demitido, está tendo que pagar multa milionária ao Mano Menezes. Vão fazer o mesmo no Flamengo aqui? Eu duvido. Porque vocês podem criticar essa atual gestão que for, mas ela é super profissional, super coerente em relação à parte financeira. Mas fica aí a informação do Jornal Globo, na verdade do jornalista Diogo Dantas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Tamo junto, forte abraço e fui!